EJS Arapiraca, o melhor canal de reflexão da Palavra de Deus no YouTube. Inscreva-se, comentem e compartilhem. Querido Deus e Pai de infinita bondade, nós, Senhor, te louvamos e te agradecemos porque até aqui tens cuidado de nós. Apesar de quem nós somos, Senhor, falhos, defeituosos, mas o Senhor tem cuidado de mim e de todos que agora vê este vídeo. Abençoe-os e os proteja onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bom dia, queridos. Graça e a paz seja com todos. Mais uma reflexão, mais uma palavra vinda dos céus para mim e para você neste santo dia, que tem como tema onde encontrar Jesus. Muitos de nós estamos buscando coisas superficiais. Muitos estão buscando, quem sabe, um bom trabalho, um bom emprego, um bom salário. Sei lá, tem muitas coisas que muitas pessoas estão buscando. Mas há muitos de nós também que está desesperadamente à procura de Cristo, de um encontro, de uma experiência especial. E é sobre isso que nós iremos falar neste dia, através dessa palavra, que está para começar no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 11 em diante, onde a palavra diz assim. Mateus 7, versículo 7 a 11. Diz a palavra do Senhor: pedis e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á a porta. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará a vocês boas coisas aos que lhes pedirem. Versículo 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ainda quero ler o versículo 14 desse mesmo verso, desse mesmo capítulo, onde a palavra diz assim, versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que entram, os que acertam com ele. Bem, querido, como eu comecei falando, a meditação de hoje ela vai falar de pessoas que estão buscando muitas coisas, enquanto há outros que estão buscando o maior de todos os tesouros, que é Jesus Cristo. Você já imaginou se estivesse perdido? Estivesse perdido no passado. Ele pareceu estar tão perdido que alguns até mesmo acreditam que ele estivesse morto. Deus não está perdido, porque é tão difícil então encontrá-lo. Há vários anos li ali uma carta escrita por um jovem em uma idade colegial, uma idade de escola, idade de colégio, e jamais fui capaz de me esquecer do seu clamor por socorro. O jovem dizia: muitos de nós, jovens, fiéis a Deus, membros da igreja, estamos em uma situação desesperadora. Temos grande e ampla e profunda necessidade que não está sendo satisfeita. Estamos morrendo de inanição, porque não estamos sendo alimentados. Por favor, leve-me a sério, porque sei que estou falando. Jovens estão deixando diariamente igrejas, amargurados, desiludidos e sem esperança, enquanto outros nem mesmo consideram que tenham algo a ver com religião, porque não veem na religião nada que os ajude.
Não precisamos de mais sermões a respeito de testemunhar a outras pessoas. Reiteradamente, nos é dito que devemos partilhar o Evangelho, mas, ao responder a esse desafio, descobrimos que nada temos a ver, nada temos a dizer, como devemos convencer outros a aguardar o retorno de Cristo. Quanto à maioria de nós, nem o reconheceria se o visse. Precisamos, então, de alguém que nos fale acerca de Deus. Sabemos que tudo a respeito de outras doutrinas e práticas da igreja, conhecemos muitas coisas, mas não conhecemos a Cristo. Nunca fomos apresentados a Ele. E a menos que Deus opere um milagre, se revele a nós, jamais o conheceremos. Por favor, ensine-nos a como conhecer a Deus e seu caráter. Somos bebês espirituais, precisamos de Jesus, ansiamos conhecê-lo. Mostre-nos de sua experiência pessoal, como nos comunicarmos pessoalmente com Ele. Nossa maior necessidade é conhecer a Deus. Pode nos mostrar como encontrá-lo? Querido, essa foi uma interrogação sobre como encontrar a Cristo. E não se limita apenas aos jovens de 20 anos de idade. Pessoas que têm sido fiéis membros de igreja por 20 anos também têm admitido a frustração ao tentar encontrá-lo. Uma vez, alguém descreveu deste modo o seu desespero: suponho que Deus nem mesmo sabe o meu endereço. Você já parou para pensar nisso? Achar que Deus não se importa com você? É interessante notar, queridos, que personagens bíblicos parecem ter tido a mesma dificuldade ao tentar encontrar a Deus ou o próprio Deus. Jó, aqui no capítulo 23, no versículo 3, tem essa dificuldade. Ele diz assim: se eu soubesse onde poderia achá-lo, então me achegaria ao seu tribunal. Jó tinha essa dificuldade. E olhe que Jó era um homem de Deus, não é? Jó, tudo o que fazia era buscando ao Senhor primeiramente. Mas pense, até ele tinha essa dificuldade. Jó, que era um homem de Deus. Amós 8,12 também fala de um grupo de pessoas correndo desesperada de um lado para o outro. A Bíblia traduz de mar a mar, do norte até o oriente, procurando a palavra do Senhor. E não sendo capaz de achá-la. Não lhe parece isso desanimador? Ou seja, nos dias de hoje, onde todos nós temos Bíblia de todo tamanho, de todo formato, ainda há pessoas correndo de mar a mar, de um lado para o outro, procurando ter uma experiência com Deus e assim não tenham encontrado. Tem-se a curiosidade de saber se é possível encontrar a Deus. É possível ao homem iniciar essa procura de Deus? O que é que vocês acham? Deixem aqui nos comentários no canal EJS Arapiraca. Então a Bíblia indica alguns que são bem-sucedidos nessa busca. Há uns poucos, que no caso está ali em Mateus, o texto que eu já descrevi, Mateus 7,14. São poucos os que entram pela porta estreita. Nessa reflexão que eu estou fazendo, a porta estreita se trata de conhecimento, de experiência. Eu já tenho uma outra mensagem aí falando dessas duas portas. Mas no caso de hoje, a palavra de Deus está falando de uma experiência que eu e você devemos ter com o seu Criador. Dois caminhos que levam ao nosso destino final.
ou a salvação ou a perdição. Portanto, queridos, hoje é dia de você buscar incessantemente ter uma experiência pessoal com o teu Criador, com o teu Mestre Jesus, porque só Ele é a fonte de vida. Quanto à maioria de nós, segue o caminho largo que conduz para a morte. Alguns logram encontrar o caminho estreito que conduz para a vida. Jesus afirma que se buscarmos, o acharemos, e acharemos descanso para as nossas almas, no texto que nós lemos ali em Mateus 7, do versículo 7 a 11. Acharemos então a descanso. E Deus promete que quando buscarmos de todo o nosso coração, o encontraremos. É só você ler, abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, você vê essa passagem maravilhosa. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O problema hoje é que muitos de nós estamos vivendo uma experiência superficial. Na verdade, não temos experiência profunda com Deus. Pergunta para reflexão aqui no canal e comentário. Você já teve uma experiência pessoal? Como foi a sua experiência? Em que momento você teve assim aquela experiência que você disse foi Deus nesse momento que me ajudou, que me tirou desse lamaçal, enfim, que me deu a bênção que eu tanto procurava? Você já teve essa experiência? Eu posso dizer para vocês, querido, que já tive muitas e muitas delas, de ver o anjo do Senhor assim, de uma hora para outra resolver um problema que eu estava sufocado. E Deus, com a sua mão poderosa, disse: filho, eu estou contigo todos os dias. Experiências maravilhosas, querido, você pode ter hoje com Deus, se assim você o buscá-lo de todo o coração, como disse o profeta. O que nós precisamos verdadeiramente é disso. É de buscar um Deus que é pessoal, um Deus que não é só aquele que está no livro de Gênesis, como o Deus de Jacó, Deus de Abraão. Ele é o Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus do José, do Manuel, de qualquer um que o busque de todo o coração, porque ele não está longe. No livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 27, nós podemos ver isso, essa resposta. Atos 17, versículo 27, onde a palavra do Senhor diz assim, versículo 27, só eu encontrar aqui rapidinho e nós iremos ler a palavra do Senhor. Atos 27. Eu vou ler o versículo 3, que também tem a ver com isso aqui. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é o versículo 3 de Atos, onde é mais importante até do que o versículo que eu iria ler. Porque a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que a vida eterna é esta, que conheçamos, que buscamos ao Senhor Jesus. E quando nós o buscarmos e temos uma experiência sincera, tenha certeza que a sua vida será diferente, meus queridos, minhas queridas, aqui do canal EJS Arapiraca. É evidente, portanto, que existe apoio para buscarmos a Deus. Muita gente não sabe onde buscar, como buscá-lo. Não temos de esperar que venha o pregador ou o clérigo, ou seja, o padre, enfim, para convencer-nos de que necessitamos de Deus. Outros podem ser um auxílio, levar-nos a conhecer a Deus. Mas a verdade é que Deus está sempre onde estivermos, procurando atrair-nos a Ele. Mesmo antes de gastarmos muito tempo e energia procurando, lembro-me das histórias que Jesus contou a respeito da ovelha perdida. Abra sua Bíblia ali no capítulo 15 de Lucas. Capítulo 15 de Lucas vai falar sobre essa parábola, que é a parábola da ovelha perdida. Todos nós andávamos como ovelha desgarrada, não é?
Mas o Senhor, por a sua infinita misericórdia, nos encontrou e nos trouxe ao seu redil. É o que diz a parábola aqui, começando o versículo 1. Aproximou-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores com eles e conversa com eles. Mas o versículo 2 diz assim: E murmuravam os fariseus e os escribas, e diziam: Este recebe pecadores e conversam com eles. Jesus respondeu com uma parábola que demonstra grande variedade de que Deus nos está procurando e que o seu esforço supera nossas tentativas para o encontrá-lo. E há encorajamento nesta tríplice parábola, porque ela descreve mais do que o procedimento de Deus que procura o homem. Também nos fala da espécie de pessoas que ele está procurando. Na primeira história, um pastor possui 100 ovelhas. Em seu aprisco, nota que está faltando uma. Em algum lugar do deserto, a ovelha está perdida. E se fosse deixada ao desespero e sozinha, continuaria vagueando até morrer. Mas, mesmo conhecendo a situação, ela não saberia fazer o caminho de volta e continuaria sozinha vagueando. Ela não sabia caminhar para voltar para o seu redil. Então, imediatamente, o pastor saiu para o deserto e a procurou até encontrá-la. Com grande regozijo, ele a levou para casa. Note, ele a levou para casa, para o aprisco, amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha. Quando ele encontrou, ele fez uma festa. Isso aqui é apenas uma parábola, é uma alegoria para falar da experiência que Deus quer ter com você, uma experiência de alegria, uma experiência de amor, uma experiência de encontro de pai com filho. Ele disse: achei a ovelha que estava perdida, no versículo 6, aqui de Lucas 15. Jesus deixou claro que a salvação não vem por buscarmos a Deus, mas da nossa reação à busca a saber que estamos perdidos. Deus, ele é assim maravilhoso para cada um de nós, mas a nossa reação a buscar, ou a busca de Deus por nós, precisamos, como ovelhas perdidas, saber que estamos perdidos, embora não saibamos o caminho de volta. Mas Deus sai à nossa procura. Veja que história maravilhosa. Então, queridos jovens, adultos, pessoas que têm algum tempo na congregação, que já está sentindo que Deus não está mais se importando com você, a palavra aqui está dizendo em Lucas 15, se você quiser ler todo o capítulo, que Deus está te buscando como um pastor lá no campo, que tinha as 100 ovelhas, mas em meio àquelas 100 ele notou que uma estava faltando e ele vai buscar aquela que está perdida, que talvez seja eu, essa ovelha perdida que está se afastando do aprisco. Deus está com a sua mão poderosa buscando a cada um cada dia, mas Deus sai à nossa procura. Então, a segunda história contada por Jesus acerca de uma mulher que possuía 10 moedas de prata. Uma noite, ao encontrá-las, ou ao contar essas moedas, ela descobriu que estava faltando uma perdida, provavelmente em algum lugar dentro da sua própria casa. Então, ela acendeu uma lamparina e remexeu a casa inteira,
procurando assim aquela moeda que estava perdida. Então ela procurou em toda a casa, em cada canto, ela procurou aquela moeda perdida. Em meio a toda a mobília e entulhos da casa, a busca continuou, porque não importa quão pequena fosse a moeda de prata, ela era ainda valiosa aos seus olhos. Prestaram atenção nessa segunda história, queridos? Note que ao invés de estar perdida nas montanhas ou no deserto, essa moeda estava perdida dentro de casa. A dracma nem mesmo sabia que estava perdida, contudo, sua proprietária sabia melhor. E para celebrar o achado da moeda, Jesus novamente ressaltou o fato de que o valor de uma alma jamais pode ser submetido aos olhos do céu. Então, Jesus conclui sua mensagem com a parábola do filho perdido, do filho pródigo. A palavra pródigo quer dizer estragado, gastador, filho que só sabe gastar. Um filho ingrato que calculou deliberadamente a sua perdição. Retirou-se com tantas riquezas quantas pôde levar consigo e partiu para um país distante, e ali ele planejou perder-se, tentando esquecer-se de seu pai, tentando fugir. Por algum tempo ele percebeu ter uma medida de sucesso e encontrou amigos que o ajudavam a gastar desenfreadamente o seu dinheiro, ou seja, o dinheiro suado de seu pai. Mas então chegou o dia em que ele viu no final de seus recursos. Gastou o seu casaco, o seu terno e o seu pulveiro. Gastou sua camiseta e finalmente, quando caiu em si, no chiqueiro, lembrou-se de todo o amor que seu pai lhe tinha dispensado. Aquele mesmo poder do amor estava atraindo-o de volta. E ele disse: levantar-me-ei e irei conversar com meu pai. Lucas 15, versículo 18. Então, queridos e queridas do canal EJS, existe perdão para o pecado deliberado? Deus perdoa aos apóstatas que planejam se perder? Comentem e compartilhem aqui no canal. Essa parábola indica que mesmo que saibamos nossos caminhos de volta, Deus ainda se acha cada dia no portão de entrada, esperando que o nosso vulto apareça na estrada. Ao avistar-nos, corre ao nosso encontro para dar-nos as boas-vindas com grande alegria, com grande felicidade. Nessas três ilustrações, meus amigos, Jesus demonstra a bondade e a amabilidade do Pai. Cada um de nós caiu em uma dessas categorias. Examine-se a si mesmo. Quem é você? Você é a ovelha, você é a dracma ou você é o filho? Quem sou eu nesse contexto? É pergunta para nós refletirmos e pensarmos quem somos nós nessas três parábolas, nessas três histórias que Jesus estava contando. Em alguma ocasião da nossa vida, podemos saber que estamos perdidos e, contudo, não perceber o caminho de volta. Podemos nem mesmo saber que estamos perdidos ou podemos deliberadamente planejar estar perdidos, mesmo sabendo o caminho de volta. Jesus nos assegura que Deus está procurando todos os três ou as três classes de pessoas. Todos são valiosos e o céu se regozija sempre quando qualquer indivíduo é salvo. Essa é a ocupação de Deus. Isso é o plano de salvação. Deus não é um ser invasivo
que está brincando de se esconder, de esconde-esconde, enquanto o nosso destino eterno pende ali na balança. Não está procurando nos evitar, meu querido, pelo contrário, servimos a um Deus que nunca nos deixará vagueando sozinho. Quer saibamos que estamos perdidos, quer não. Quer conheçamos o caminho de volta, quer não. Deus toma a iniciativa em cada caso, ficando conosco, atraindo-nos a Ele e esperando até que percebamos sua presença. Continuamos procurá-los, porque Ele nos procurou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Todo o caminho de um mundo de glória para um mundo de pecado e dificuldade. Ele está sempre nos procurando. Bem dirá alguém, se Cristo nos está procurando, por que é tão difícil encontrá-lo? Desde o princípio, quando o pecado entrou em nosso mundo, não podemos achá-lo porque gostamos ou gastamos a maior parte de nosso esforço e energia fugindo dele. E às vezes fugimos mesmo depois de o termos achado. Não é uma verdade? Essa é a minha experiência. Talvez seja a tua experiência. Mesmo conhecendo a Deus, aqui e acolá estamos fugindo, estamos nos perdendo. Adão fugiu por entre as árvores e os arbustos do jardim do Éden, sabendo que Deus logo viria falar com ele, como fez ou fazia diariamente. Adão estava com medo de encontrá-lo, depois de se rebelar contra a sua palavra, ou a sua verdade, a vontade de Deus. Finalmente encontrou descanso, matagal, e se escondeu, esperando que Deus não o visse, mas Deus veio correndo atrás dele. Perceba que Jacó também fugiu de casa, da sua família, para o deserto. Seu irmão estava a fim de matá-lo, e ele imaginou que a sua vida estava prestes a terminar. Exausto, deitou-se ali na poeirenta beira de uma estrada, pondo uma rocha como travesseiro, e tentou dormir. Então viu a escada mística que ia da terra até o céu. Deus o estava seguindo a Jacó, e ficou emocionado com a percepção de que Deus ainda o amava. E a respeito ou a despeito de sua pérfida, Jonas também fugiu de Deus. Receoso de levar a mensagem a Nínive, ele fugiu dentro de um navio. Em alto mar, ele pensava que estava ali seguro, logrando êxito em sua fuga, mas Deus o seguiu até o ventre de um peixe. Saulo, lembra de Saulo? Saulo de Tarso tentou matar todos os cristãos de Jerusalém. Dali partiu para Damasco em uma ânsia de dar fim aos novos cristãos. Porém, Deus correu atrás dele, disposto a perdoar e pronto a ajudar Saulo a construir nele uma nova vida. Seguiu ao longo da estrada de Damasco, lembrando a Saulo a oração de um moribundo: Senhor, não lhes impute este pecado. Você vai ler isso no livro de Atos, no capítulo 7, lá no final, no versículo 60. É muito difícil, queridos, fugir da presença de Deus, mas com frequência tentamos tudo o que está ao nosso alcance. Toda manobra e evasão, tentando deixá-lo para trás. Em todos os casos estamos realmente fugindo da mesma coisa: submissão
Estamos tentando evadir-nos daqueles momentos da verdade em que nos deparamos com a percepção de que somos incapazes de administrar a nossa vida e as nossas coisas, ou as coisas da eternidade. O nosso egoísmo, o nosso orgulho torna-nos muito mais difícil a redenção de nós mesmos. O nosso coração humanista prefere a religião do faça-o você mesmo, na qual confiamos em nossa capacidade, em que nos frustramos às vezes, ou então nos nossos próprios recursos, que só nos deixa frustrados. Estamos tentando evadir-nos daquele que nos ama e vemos que somos incapazes. Nosso ego, nosso orgulho torna as coisas muito mais difíceis, a redenção de nós mesmos. O nosso coração humanista prefere então a religião do faça você mesmo, na qual confiamos em nossa capacidade e recursos inerentes. Queremos apoiar-nos em algo que possamos fazer, de sorte que inventamos toda sorte de meios para escapar da submissão. Frequentemente procuramos manter-nos ocupados com assuntos bastante legítimos, tais como estudos ou trabalho, para que não tenhamos de pensar seriamente nos tempos ou nos temas do tempo, eternidade e relacionamento com Deus. Os estudantes de faculdades gostam de queixar-se a respeito de ter deveres demais para fazer e não ter tempo suficiente para cumpri-lo. Mas, renomeadamente, rememorando os meus anos de colégio, acho que foram os dias mais despreocupados da minha vida. Que Deus assim possa nos guardar e termos a certeza de que mesmo que nós estejamos tentando fugir da presença dele, Ele jamais nos deixará. Reflita nas 3 reflexões aqui que fizemos, nas 3 parábolas, e que Deus possa nos abençoar. Deixe seu like, comente e compartilhe no canal EJS Arapiraca.